então para a live da supervisão, né, pessoal? Vocês me cobram por essa live, pede no direct, manda mensagem nos comentários, então não pode faltar. Eu tô em falta com vocês, já tem um tempinho que eu não faço. Hoje foi a live, hoje foi a supervisão com a Fono e ontem eu tive a supervisão com o Gustavo Tosi. E hoje, na supervisão com a Fono, ela trouxe várias questões muito bacanas, principalmente sobre a questão do não deixar errar. Porque a gente pensa no não deixar errar, principalmente quando a gente está fazendo atividade ali com a criança, né? Do erro zero. E isso tem que ser uma prática diária. Toda vez que a criança tá ali, ela viu isso através de um vídeo do Aquiles pedindo vagem, gente. O Aquiles ama vagem congelada. E vagem é extremamente reforçadora. E eu deixei nesse vídeo que eu gravei para mostrar para ela, o Aquiles buscando a palavrinha. Então o Aquiles, ele tentou fez algumas tentativas, ela falou assim: Dani, você não pode deixar ele errar. Você já vai com o nível de ajuda. E é muito legal, eu vou até falar aqui, citar para vocês os níveis de ajuda que os fonos usam e fazendo um comparativo aqui, deixa eu pegar aqui, orientação parental, um comparativo com as dicas que a gente tem na aba, né? Cadê? Opa, não tá aqui nesse documento, mas eu vou achar aqui para vocês os níveis de dica que elas trazem. Deixa eu abrir aqui Fono, supervisão Fono. Fono. E a gente vai conversando sobre esses níveis de dica que cada um tem, e é muito bacana essa questão. Vamos aqui rapidinho, deixa eu só me concentrar aqui, orientação parental. Eu acho que é esse daqui. Deixa eu ver se é esse daqui que tem as anotações. Ah, esse aqui mesmo. Quando a gente está falando sobre os níveis de dica da Fono, a gente tem a dica visual, que é quando mostramos o movimento da boca. Então é vídeo do multigestos, é carta, aquelas cartinhas, tipo essa daqui, né? Que tem o movimento da boquinha. Deixa eu ver aqui da carta do multigestos para mostrar para vocês. Que é bem bacana, mostrando o movimento da boquinha. Cadê? Aqui. Tem umas cartinhas que são do multigestos, onde mostra esses movimentos da boquinha. Então é bem bacana também. Então eu faço com Aquiles, eu mesmo faço. Eu tiro eu tiro foto, eu tiro imagem da minha boca, eu não sou fono, gente, eu sou engenheira, mas é que eu tô falando sobre a supervisão que eu tive. Eu tenho supervisão semanal com a Fono, e eu sei que a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar esse tipo de coisa, então o que eu aprendo lá, eu já trago para cá, eu dou uma estudada e já trago aqui nas lives das supervisões que eu faço. Então vamos lá, visual é quando mostramos o movimento da boca, então a gente faz tipo vaca, ou com auxílio, a gente vai e faz o sonzinho, mamãe, ou enfim, mamãe, mostrando a gente vai mostrando e dando essa outra pista que eu vou explicar para vocês. Vídeo do multigestos, né, que tem aqueles videozinhos que é muito legal, gente, o vídeo da Nossa Vida com Alice, é um canal maravilhoso. Vou colocar aqui Nossa Vida com Alice, cadê? Que canal maravilhoso, gente, vale a pena seguir, ela ensina muito disso daí, cartas dos multigestos, e na análise do comportamento é chamado de oromotor, ou movimento da boca, ou visual. Então, quando a gente vai para análise do comportamento, a gente enxerga isso como oromotor, movimento da boca, orofacial. Na parte da fono, a gente uma dica visual, ok? Então, vamos lá. Dica auditiva. A dica auditiva é o som da palavra. Então, quando eu falo vaca, eu faço tudo exagerado, né, para Aquiles, para ele perceber, então eu já estou sendo bem exagerada. E na psicologia, na psicologia não, né, na análise do comportamento, a gente chama de dica verbal, essa daí, né, que é auditiva.
Vamos lá, dica tátil, que é o toque no rosto que eu mostrei para vocês. Tipo, mamãe, mamãe. Gente, aí vem essa parte daqui, né? Que é esse toque. Na parte da análise do comportamento, a gente chama de modelagem por dica física, parcial, total. Na análise do comportamento, a gente vai usar esse termo. Na parte da fono, a gente chama de tátil, as pistas táteis, né? É essa hora que meu cérebro buga, porque na quinta-feira eu tô conversando com o Gustavo Tosi, e o Gustavo Tosi ele tá falando, Dani, você tem que dar dica física total, parcial para Aquiles. Aí na sexta, quando eu tenho a supervisão com a fono, ela chega, Dani, você tem que dar dica tátil. Meu Deus do céu, eu tenho que dar que tipo de dica então? É tudo a mesma coisa. Então, o que a gente tem que perceber que quando a gente vai olhar lá aquele vídeo da nossa vida com a Alice, ela dá uma ideia geral dessas dicas, desses prompts que a gente faz na boca da criança, esses movimentos, para a gente ter uma noção, é para a gente aprender. Mas nem sempre vai dar certo com a criança, com cada criança vai ser diferente. Então, por exemplo, lá no Multigestos, eles fazem essa questão do mamãe, isso não dá certo com Aquiles. Com Aquiles, a gente já teve que ser mais intrusiva, a gente fez o man, ele tinha que olhar bem o lábio, man, man. Outra coisa que deu com Aquiles, certo? É o movimento rápido da boca, man. Já outras crianças, isso não vai dar certo, tem que fazer o bem lento. Então a gente tem que ir trabalhando e conhecendo como a nossa criança, a cabecinha dela funciona, né? Que a gente sabe que o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento e afeta várias coisas. Então, existe esse problema desse processamento, esse processamento motor, né? Dessa informação, como é que ela vai chegar, como ela vai ser trabalhada, porque exige várias áreas do cérebro para que a criança faça esse som e com uma intenção. Então, a gente tem que estar ligado nisso daí. Outra coisa também, por exemplo, o Aquiles, ele faz uma dobrinha com a língua que eu não consigo fazer na hora de fazer o lá. Ele dobra. Então, eu tô tendo que dar dica que no Multigestos, eles dão uma dica diferente do L. Pro Aquiles, eu tenho que tocar no céu da boca, assim, para ele saber onde vai colocar. E outra, eu tenho que desdobrar a linguinha dele, levando. Então, essa sensibilidade, essa segunda parte eu ainda estou trabalhando. Essa sensibilidade a gente tem que ter de criança para criança. Ir trabalhando e testando. E olha, gente, se olha no espelho. Pega o alfabeto, pega as palavrinhas alvo da sua criança, que você sabe que são necessárias no dia a dia. Pegue palavras que vai ser necessária para sua criança no dia a dia. O Aquiles é verbal. Eu já entro nesse assunto. Deixa eu só terminar aqui que eu já entro na sua pergunta, Moraes. Vamos lá, eu já falei sobre as dicas visuais, dica auditiva, dica tátil, que é essa última que eu falei. Agora a gente vai falar sobre a dica cognitiva. A dica cognitiva é quando falamos abre a boca, levanta a língua, faz o barulho de chuva, é tipo isso, dica cognitiva. Na análise do comportamento, a gente fala sobre modelo, a gente está dando modelo, então a gente está falando como tem que ser essa forma, a gente dá a descrição. Então, eu fiz o tempo todo sobre qual é o nome do site com as carinhas que você usa. É o Multigestos. Multigestos. Também tem o canal do Multigestos, que é maravilhoso, e o Nossa Vida com Alice. São 2 canais que são, assim, obrigatórios para o pessoal. Oi, Flor! Boa tarde! Então, gente, só recapitulando antes de tirar as dúvidas gerais aqui. Na fono, a gente tem que saber sobre esses 4 níveis de dica. Visual, auditiva, tátil e cognitiva. Visual, na análise do comportamento, a gente chama de oromotor, que é o movimento da boca, ou visual. Então, visual, apenas visual para fono e oromotor e visual para análise do comportamento. Dica auditiva. Na fono, a gente chama de auditiva. Na análise do comportamento, a gente vai ver isso daqui como dica verbal. Tátil. Na fono, a gente escuta como tátil.
Na análise do comportamento, a gente vai entender como modelagem por dica física, gestual ou total, parcial ou total. Cognitiva na fono, e na análise do comportamento a gente entende como modelação, ok? Então essa é a diferença que é muito importante que a gente entenda quando a gente está falando sobre os níveis de dica, e a gente tem que estar dando esses níveis de dica e muitas dicas, principalmente com uma criança é apráxica, que é o caso do Aquiles. O Aquiles ele tem apraxia de fala e apraxia global, né? Mas a apraxia da fala dele é bem forte, né? Não sei se é o termo adequado, é bem evidente. Então, nós temos que dar um maior número de dicas para ele. Então, por exemplo, o Aquiles, ele estava querendo falar pão, a gente estava comendo pão e ele queria pão. Eu não posso glúten, né, gente? Então, o pão, infelizmente, aqui em casa é sem glúten e ele é gostoso. Na medida do possível, ele é bem gostosinho. Então, eu falando com o Aquiles, pão. Aí ele faz um pão, ele não estava fazendo o. Então, na hora, eu já tinha que... Eu já vou na boquinha dele, porque ele aceita, gente. Ele aceita toque. Tem criança que não vai aceitar. Ele falando pão, pão, eu dando o modelo visual, então tá entrando a dica visual e a dica tátil nele. Eu, pão, aí ele já fazendo na boquinha dele. Tem criança que imita tão bem que você não vai precisar, que ela já vai fazer sozinha esse movimento. Dani, quem tem apraxia geralmente tem autismo? Não existe uma correlação direta sobre isso. Inclusive, o autismo... Existe uma linha na medicina, isso daí é bom conversar com uma live entre médicos e fonos, eu acho que é o melhor dos mundos, é uma live que tem um fono e um médico, tipo o Dr. Paulo Liberalesso, que o Dr. Paulo Liberalesso, ele é especialista nessa área, o mestrado dele, se eu bem me lembro, foi em relação a essa parte da fala. Eu vou até marcar, quem não conhece, eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui o Dr. Paulo Liberalesso, mas eu vou marcar aqui os canais dele, é o Teia Serena, Paulo Liberalesso, aqui, neuropediatra. Para quem não conhece, por acaso, seria ideal ter uma live do Dr. Paulo Liberalesso com uma fono só sobre a apraxia da fala. Vamos lá encher a paciência dele e pedir para ele, doutor, queremos uma live só sobre a apraxia da fala. Vamos ver se ele faz uma live sobre esse assunto para a gente. Por quê? Existe uma área que fala que dificilmente a gente vai ter autistas que são apráxicos, por conta da característica do autismo. O autismo ele tem várias características neurológicas, então tem uma linha que fala isso. Já tem uma outra linha que fala que não, pode sim ter uma grande correlação entre a apraxia e o autismo. Então, gente, eu acho que eu nem posso colocar meu pezinho nessa área. Quem tem que ser um médico que tenha muita expertise nessa área e uma fono também com formação em apraxia. Não basta ter fono, tem que ter uma formação em apraxia. A Betânia tem, a fono do Aquiles, né, que é minha supervisora, a Keila Moreira, tem... enfim, tem várias fonos. Eu vou marcar aqui o canal da Betânia e da Keila, para vocês conhecerem o canal das duas. Deixa eu colocar aqui. A Keila, que é minha querida fono, que me ajuda sempre. Então, são duas. E tem a fono do próprio Serena também, né? Que ia ser bem bacana uma live com ela. Então, gente, deixa eu voltar aqui para uma dúvida que eu tinha achado... se o Aquiles, cadê? Se o Aquiles é verbal. Então, vamos lá, gente. O Aquiles, ele começou a oralizar. Quando a gente vai pensar se é verbal ou não, a gente está pensando em nível de comunicação, não em nível de oralização, né? Se a criança oraliza ou não, porque tem criança que oraliza muito, que fica repetindo várias palavrinhas e fica numa ecolalia de sons, né? Tem vocal play, né? Que é aqueles sons que é tipo lá 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 lá, do, faz esse vocal play.
ou simplesmente ou tem uma ecolalia mesmo, de repetir palavras, repetir frases. Então a gente tem essa característica e não necessariamente essa criança ela se comunica, ela repete, 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 mas não se comunica. Então, se a gente está falando sobre comunicação, o Aquiles ele já tem um nível de comunicação. E como é que ele se comunica? Ele se comunica por gestos, ele se comunica por figuras e ele se comunica por palavras. E a gente está tentando juntar. Mas ainda ele se comunica no nível muito primário, gente. É ainda aquela primeira base, é uma troca de figura para uma outra coisa. Então, eu chego para ele. Ele tá ali apontando para a geladeira. Ele abre a geladeira. Aí eu, com a geladeira fechada, né? Porque ele faz uma zona se eu abrir a geladeira. Eu deixo a geladeira fechada e pergunto, Aquiles, o que você quer? Aí ele tá agora na mania de querer vagem. Gente, o menino tá louco por vagem. E a vagem tem que ser congelada. Aí ele, vagem! Ah, tá bom, então você quer vagem. Abra a geladeira e eu mostro a vagem. Aquiles, o que você quer? Ele, vagem. Aí ele vai, pega a vagem e vai lá comer. Então, é nesse nível. Então, sinais. A gente tá almoçando, a gente tem um canto alemão e ele quer sair porque ele não quer mais ficar parado ali. E a gente respeita bastante isso, quando ele cansa de ficar sentado ali comendo. Aí eu pergunto, Aquiles, o que você quer? Ele já tá começando a oralizar, ele faz o sair, tá começando, mas tem hora que ele não faz, ele só faz o sinal. Então, sair, ok. Antes ele tinha outros sinais, só que esses sinais já se perderam, porque ele já começou a oralizar essas palavrinhas, que era o ajuda, sair, comer, o comer já saiu, porque ele já tá começando a pedir o que ele quer comer, e o bebê. O bebê, ele já tá pedindo o que ele quer água, ele quer suco, então ele já tá pedindo. Então, é uma mistureba de coisa. Então, ele pede por figura, só que é muito imediato ainda. Ele não pede uma sequência, ele não conta eventos passados, por exemplo. Se eu começar a pedir para ele contar, ele não consegue, ainda é muito precário. É um mando e muitas vezes é um mando impuro, né? Ele quer alguma coisa, ele recebe essa coisa. Então é isso, gente. Então o Aquiles ele tá nesse estágio, então ele já tem um repertório, mas é um repertório ainda muito pequeno. Então, por exemplo, a banana fica em cima da geladeira, ele aponta nananana. Então a gente já sabe que é banana que ele quer. Então eu vou lá, pego a banana e sirvo para ele. Então é isso, gente, esse nível. Então, voltando aqui para a questão das supervisões, eu tô vendo só a Fono dando anotação em um bando de vídeo do Aquiles. Eu tô conversando com vocês aqui, tô recebendo um bando de notificação dela dos vídeos. Aí minha atenção fica meio dividida, eu tenho até que me desligar dali. Então vamos lá para o que mais ela falou de bacana. O uso de tablados para as musiquinhas, né? Tipo, o sapo não lava o pé, para ele aprender essa sequência e ficar muito na instrução da figura, porque o que acontece? A gente quer levar esses programas de mando de ecoico do Aquiles. Dei até mostrar para vocês aqui as figurinhas dele, que a gente tem trabalhado, que são as palavras-alvo dele. Vou colocar aqui. Essa daqui são as palavras-alvo que nós estamos trabalhando com Aquiles, né? São todas as palavrinhas-alvo. Então, alguma dessas palavrinhas que ele já tem influência no ecoico, de ecoar, de imitar vocalmente, eles estão indo para o programa de tato. O que vem a ser o tato? É nomear. Ele olha para a figura e eu falo, Aquiles, o que é isso? Aí eu mostro a figura para ele e ele tem que falar o que está na figura. Então, ele tem que falar batata, doce, água, uva. Então a gente selecionou aqui, ele já sabe falar muito bem, que ele já tá com acerto no ecoico de 90%, virou um programa de tato, de nomeação. Então, como é que é isso? Eu chego com a figurinha para ele, digamos que ele já esteja craque na vagem, isso daqui é uma vagem, tá, gente? Ele já esteja craque no programa de vagem e no de banana, com acerto ali no ecoico de... Nem toda criança vai seguir isso, tá, gente? É porque o Aquiles, ele tá aprendendo muito bem indo do ecoico pro tato. Mas tem criança que tateia e não faz mando, por exemplo. Então, então a gente tem que saber muito bem.
esse jogo de figura, não, eu que fiz. Eu tenho um site muito legal, depois eu mostro esse site para vocês. Então, só terminei essa questão. Então, quando o Aquiles, ele seguiu os 90% do programa de ecoico, de imitação vocal, nós levamos para os programas de ecoico, para o programa de tato, que é nomeação. Então, eu chego para Aquiles e falo, Aquiles, o que é isso? Aí ele não fala. Se ele não falar na hora, já que o Aquiles, eu sei que ele precisa de um nível de esporte muito grande, eu já chego banana, tampando minha boca. Por quê? Eu não posso dar a dica oral. Porque aí a gente está entrando no... Não posso dar a dica dele olhar, dessa modelação aqui. Ele não pode olhar minha boca. Então eu já tampo a minha boca e falo banana. Aí ele só pela dica auditiva, ele tem que saber que o som é banana. Por quê? O treino, ele já chegou nos 90% do treino de ecoico, 90%, 100% do treino de ecoico. Então ele já sabe que o movimento é banana ou algo parecido com isso. A gente aceita nana, a gente aceita nananana, também a gente aceita, tá legal. O importante é que ele entenda. Então, eu tampo a boca, porque o auditivo já tem que ser o suficiente para ele entender. Ele está com 4 anos. Vamos lá aqui para a Flor. Como vocês definiram as palavras-alvo? Isso é ótimo. Que pergunta maravilhosa, Flor. São as palavras que estão no dia a dia dele. A gente foi e fez uma expensão durante uma semana de tudo que era importante na vida dele. Aí você fala, Dani, é importante vaca para a vida dele? Não, não é importante, mas ele gosta tanto da figurinha da vaca, ele beija a vaca, olha, essa figurinha da vaca é tão bonitinha, eu vou explicar de onde eu tirei essas figurinhas, que é um site gratuito, onde vocês pegam essas figurinhas. Olha que coisa mais fofinha essa vaca. Então ele gostou da vaca. O sol é importante? Porque a gente vive apontando para o sol. Aí você fala, Dani, mas você está colocando a mesma figura sempre? Por enquanto, sim. Daqui a um tempo, a gente vai começar a variar. A próxima leva do treino de ecoico vai ser com figuras diferentes. Já que ele agora já faz 100% com essas figurinhas, eu vou pegar uma vaca marrom. Eu vou pegar um sol com uma figura diferente. Ou talvez uma foto de um céu com sol para mostrar para ele. Porque a gente vai começar a fazer essa variação para ele entender que existe vaca que é marrom, existe vaca que é lisa, existe vaca real, que não é só desenho, 3D. Então lembra, não sei se vocês estavam, quem estava na minha live, sobre a necessidade da gente saber como é que é a cabecinha da nossa criança, porque tem criança que a gente não vai poder dar figura desse nível aqui, ó. Tem criança que, por exemplo, deixa eu pegar aqui e editar essa imagem. Tem criança, gente, que existe um estudo muito legal, não lembro qual é o nome eu falei numa live uma vez, mas esqueci agora o nome, que ele estudou crianças, ó, talvez a gente tenha que trabalhar assim. Tem criança que nem assim, tem criança que a gente vai ter que trabalhar, cadê? A gente vai ter que trabalhar 100% preto e branco, sem nem essas partes aqui. Vai ter que ser só a sombra da figura. Deixa eu ver se eu consigo deixar aumentando o contraste. Cadê? Não. Aqui, ó. Tem criança que a gente vai ter que trabalhar assim. Dependendo da criança, do nível de desenvolvimento, isso daqui veio por conta de um estudo. Trabalhar assim com só a sombrinha. É um estudo que foi de um professor que é fisiologista, há muito tempo atrás, com recém-nascidos, mostrando que os recém-nascidos, eles entendem muito bem essa questão do contorno. Então, a gente, desde que a gente nasce, a gente já começa a notar contornos. Esse é a primeira fase de desenvolvimento nosso. Depois que a gente entende esses contornos, a gente começa a entender essa questão deixa eu colocar aqui. A gente começa a entender esses 2 níveis, que dentro do contorno a gente tem esses 2 níveis, né? Isso vai com o desenvolvimento, né? Ai, meu Deus do céu!
Deixa eu desfazer aqui. Aí pronto. Aí a gente vai entendendo, né, essas cores até a gente conseguir entender esses desenhos vetoriais. Depois que a gente entendeu bem esses desenhos vetoriais, a gente pode ir para as fotos, que aí a gente vai para o mundo real trazendo fotos da vaca. Então, para certas crianças, vai ser muito importante a gente trabalhar esse passo a passo das figuras. Então, tem que ser pensado nisso, nesse estágio, se a gente vai trabalhar com contorno, se a gente vai trabalhar com essas cores, dessa forma, e assim vai, ok? E levantar o que é necessário para a criança. O que é necessário para o Aquiles? Ele gostava da vaca, a gente achou o sol. Mimi, porque a gente fala, é hora de dormir, mimi. Xixi, cocô. A Peppa entrou por conta do som, mas não tá dando certo a Peppa. A Peppa vai fora. A gente vai tirar essa Peppa. Pé é importante. Mamar, papar, de comer. Sorvete pro Aquiles é importante. Eu não quero fazer propaganda desse sorvete, mas é o melhor sorvete do mundo. Esse sorvete daqui que gente, eu só tomo esse sorvete. É a minha parte restrita. O pão, batata, o Aquiles ama batata. O doce, que é o reforçador dele. Ele ama esse doce. A água, uva, o cocó, que é por conta do som, a bola, porque a gente brinca muito de bola, o carro faz bibi, então tem vários sonzinhos com carro, ele adora banana, vagem, tem que até entrar alface aqui no meio, céu, sapo, que entrou agora, céu e sapo são novos sons que vão entrar essa semana. Então a gente vai fazendo o levantamento dos sons assim pela necessidade. Você tem que ir olhar assim o que minha criança já escuta, o que a gente já fala aqui dentro de casa e fala muito para ele. Vai ser o alvo, sons que são importantes e que a gente sempre está falando ou ele tem algum interesse com isso. Então essa é a primeira questão para a gente levantar os sons. Essas fichinhas, agora me perguntaram, Dani, aonde que você faz essas fichinhas? Esse site maravilhoso, que se eu bem me lembro, você pode salvar até 10 sons, 10 imagens. Esse daqui, ó, Flatcom, maravilhoso. Flatcom você baixa, aqui, ó, e você pega várias figurinhas, é tudo em inglês. Para você pesquisar tem que ser em inglês, se você não sabe, usa lá o tradutor, aí você vai colocando. Vamos lá, você começou com quantas figuras? Foram 5 figuras, mas efetiva mesmo 3. Aí você tem que pensar na hora que você vai montar o programa, como é que você vai montar, como vai funcionar com a sua criança, porque você tem que pensar ali, quando vai descrever um programa, por exemplo, eu faço aqui, esse aqui é um resuminho dos programas do Aquiles, que eu sempre leio todo dia que eu vou aplicar com ele. Então vamos lá aqui, ó, tem as palavras-alvo do Aquiles, tem a descrição de como vou fazer, como vai ser o antecedente, como vai ser os níveis de ajuda, o número de tentativas. Então, na hora que eu for registrar ali com ele, vai estar aqui. Antes eu colocava a hora que eu começava, a hora que terminava, mas eu comecei a pirar nisso. Aí eu coloco aqui as observações. Deixa eu pegar aqui um que esteja mais bonitinho, que o de ontem eu registrei igual a minha cara, né, gente? Ontem eu vou te falar, ontem eu fui a vergonha da terapia. Mas vamos aqui, ó, o de anteontem. Então, aqui, ó, o tato que a gente estava treinando. Esse aqui é o programa, aí eu coloquei aqui as observações, qual foi o reforçador, a frequência do reforçador, então eu entregava o reforçador a cada 5 tentativas, eu fiz 10 vezes, foi parcial em todas, e as outras observações que eu coloco. Então, eu escolho ali. Então, como é que eu tô treinando com Aquiles? O tato, eu pego uma figura, no caso, é porque ali tá sequenciado, mas na verdade foram 2 levas ali. Eu pego uma figura e eu falo, Aquiles, o que é isso? Eu não posso ficar chamando de Aquiles também, né, gente? A gente tem que ficar revisando, bonitão, lindão, vem cá, na mamãe, babá. A gente vai modificando, a gente não chama só pelo nome do nosso filho para não ser maçante. Então eu chamei ali, a gente começou a atividade e o que é isso? Aí ele não falou, aí eu, banana, eu já sei que ele não vai falar porque eu já dou um nível de dica para que ele não caia no erro, porque ele pode querer começar a fazer a macarena vocal, né, começar a falar, doce, sorvete, e aí já era.
Então eu trago já aqui e falo banana. Aí ele, banana. Ele lembra do som, né? Porque esse daqui é a dica, lembrando que quando a gente vai fazer nomeação, a gente não pode dar isso daqui, porque vai ser um ecoico. Aí ele, banana. Ah, ok. Aí, novamente, o que é isso aqui? Eles, banana, banana. E eu faço 3 repetições. Digamos que o programa a gente vai encerrar em 3 repetições e dar-lhe o reforçador para a criança. Tem crianças que você vai ter que reforçar a cada tentativa. Então, o programa vai ser um programa, por exemplo, de 5 repetições, mas você vai reforçar a cada tentativa. Então, você chega para a criança, fulaninho, o que é isso? Aí banana, você deu um nível de dica, a criança, banana. Aí você foi lá, entregou o reforçador. Digamos que isso daqui seja reforçador para a criança. A criança vai, aí depois vamos lá voltar para a atividade. Banana. Aí a criança, banana, entregou. Aí você tá dando nível de dica. Então, você vai registrar ali que é parcial, porque você tá dando dica. Aí, digamos que lá na 4ª vez, você só fez isso aqui, banana. Você nem precisou, você só... Ah, fulano, o que é isso aqui? Aí ele, banana. Aí pronto, você nem deu nível de dica, ele já foi, então foi independente. Então, digamos, foi 3 ali parcial e 1 independente. Na dica, quando a gente está falando sobre tato, é muito difícil a gente falar que a gente está dando nível de ajuda total, né? Quando a gente está falando sobre ecoico, tato, já é um pouco difícil. Eu vi uma pergunta aqui, ele conhece todos os sons? Ele não conhece nem a gente conhece, né? A gente não conhece todos os sons, a gente vai conhecendo. Por exemplo, eu fui estudar francês, eu estudei francês durante 6 meses e descobri que eu não sabia pronunciar um bando de coisa. Gente, era tanta coisa que eu não sabia de som. Eu ouvi ali o professor que eu fiz por aplicativo, né? E eu ficava, meu Deus, como é que pronuncia isso? Aí eu tinha que procurar na internet um vídeo. Aí toda vez que eu tô ensinando pro Aquiles alguma coisa, eu lembro de quando eu tava estudando francês, como foi difícil para mim. E é engraçado que quando eu era criança, quando eu era mais nova, eu estudei inglês, assim, inglês eu fui estudando daquele jeito esculhambado, porque eu não fiz escola de inglês, mas querendo ou não, a gente foi estudando durante a vida inglês e foi aprendendo, né? Não foi tão dolorido como aprender francês depois de velha. Então a gente sempre tenta lembrar assim, como é que eu pronunciaria isso em outro idioma? Seria tão difícil, não sei se vocês tiveram essa experiência já de estudar outro idioma depois da fase adulta, como é difícil, né? Então a gente tenta trazer isso, como é importante esses níveis de ajuda. E lembrando, assim, por exemplo, eu penso em francês, assim, eu para poder ecoar uma palavra em francês, eu precisava estar olhando a boca do professor, fazendo, da professora, mexendo, para eu conseguir fazer igual. Mas depois que eu já estava, você vê nesses aplicativos tipo Memorize, que você aprende outros idiomas, né? Quando ele tá mexendo ali a boquinha, quando ele mostra a figura e mostra o som, eu já lembro como é que faz. Então tem isso. Então, a gente falou aqui na live sobre os níveis de ajuda, né? Sobre as pistas, visual, auditiva, tátil, cognitiva, como definir, como escolher os sons para na hora da gente definir as atividades, na hora de fazer o programa. A gente tem que conhecer muito o feeling da nossa criança, né? Se nossa criança a gente vai fazer com 5 tentativas a mesma palavra. Por exemplo, o Aquiles, eu não posso fazer programa de ecoico que eu chego para Aquiles e fico, Aquiles, banana, 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 eu faço banana, ele repete banana, Aquiles, banana, ele banana, 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 não posso, é exaustivo para ele não dá conta, tem criança que dá super certo isso, mas para ele não vai dar certo, então eu tenho que estar ali, Aquiles, banana, sapo, céu, vagem, aí eu faço 5, entrego o reforçador para ele e pronto. Outra coisa que está ajudando muito nele, que ele já tem um entendimento, é o uso de tablado com economia de fichas. Então tem um aqui que eu fiz, só que esse daqui eu não posso compartilhar para vocês. Mas aí vocês pegam na internet, as figurinhas, vocês montam de vocês. Eu faço tudo isso no Google Apresentação. Esse aqui eu não posso só porque tem a Mônica, né? Então eu tenho medo. Então, assim, ó, eu faço essas economias de ficha, então tenho o tablado de 3 e tenho de 5, onde são 5 tentativas. Então, vai muito de criança para criança. Deixa eu tomar um golinho de água aqui.
Então, a gente vai desenvolvendo dessa forma. Então, vocês têm que estar sensíveis a isso. Então, vamos lá. Vamos pensar em formar um programa básico com a criança, né? Quando a gente vai formar esse programa com a criança, a gente tem que definir qual vai ser o número de tentativas que a gente vai fazer, se a gente vai usar a metodologia de estressar a palavra ou a gente vai usar várias palavras. A gente já tem que ter definido as palavras que a criança, que estão ali no domínio da criança. Aqui, explica a parte desse tablado. Vocês querem que eu explique a parte de economia de fichas antes, gente? Tá, a economia de ficha, o que vem a ser economia de ficha? A economia de ficha, ela funciona para o terapeuta e para a criança. Para o terapeuta, é no sentido do terapeuta ele se organizar no número de tentativas. Então, por exemplo, o programa ela tem 5 tentativas, o programa tem 3 tentativas. Você vai se organizar em relação a isso. Ele é muito bom para o terapeuta ou para o pai quando está aplicando. Para a criança, a economia de fichas é muito importante, igual a gente trabalha o mês inteiro para receber o nosso salário no final do mês. Então, cada dia que a gente trabalha é como se fosse uma fichinha que a gente está ali colocando no quadro para no final do mês receber o nosso salário. E a mesma coisa acontece com a criança. A criança, ela tem que entender, a gente vai entendendo com o tempo, que a gente faz trabalhinhos para receber alguma coisa. É a vida é desse jeito. A gente faz alguma coisa e depois recebe no final. Então, a economia de fichas é para a criança entender que depois de 5 tentativas ela vai receber alguma coisa, depois de 3 tentativas ela vai receber alguma coisa. É essa a intenção, para ela ter essa previsibilidade que no final vai receber uma coisa muito legal. Então, essa que é a intenção da economia de fichas, né? Esse tabladinho. Você pode fazer de várias formas, você não precisa fazer em tablado. Você pode colocar papeizinhos, você pode fazer risquinhos na parede, num quadro, por exemplo, fez o primeiro ou apagar, ou você faz, né, você primeiro risca e vai apagando depois. Existem várias formas de fazer isso, que você pode fazer, por exemplo, eu conheci uma moça que ela faz com feijãozinho dentro do pote. Então, o que a criança faz? Toda tentativa que ela fez, a criança pega um feijãozinho e coloca dentro do pote. Quando chega 5 feijõezinhos, ela ganha um reforçador ali no final. Então, tem várias formas de você fazer isso daí, serve para várias coisas. Isso é muito legal? Isso daí é um esquema de reforçamento com constância. Você tá ali a cada tentativa, você pode, ainda vai essa questão, gente. Quando você chegar nessa economia de fichas de a cada 3 tentativas, reforça, a cada 5 tentativas, a criança já tem que ter formado uma curvinha de aprendizagem. O que vem a ser isso? Se a criança não entende a atividade, se para ela tudo aquilo é muito novo, é interessante que a gente reforce a cada tentativa. Então, você fez ali, a criança, você chegou e fez ali, vagem! Aí a criança, ela ainda não sabe muito bem, ela sabe mais ou menos fazer o som, ela não tá ainda muito enganjada, ela fez o vai, tá ok, reforçou, porque a gente quer aumentar a frequência ali do som. Reforçou a cada tentativa e deixa a criança descansar e tudo e volta. Se a criança ela já está experiente, já começou a fazer o sonzinho, já está interessada, a gente vai aumentando. Vagem, fez 2 tentativas, entregou ali o reforçador. A gente vai ampliando esse esquema de reforçamento até chegar um momento onde depois eu vou reforçar um momento, depois eu não vou. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ter atividades que eu vou reforçar, tipo, aqueles fez vagem, céu, aí ganhou reforçador. Aí eu cheguei e falei banana, sapo, não ganhou. Aí depois eu repito de novo, banana, céu, aí ganhou. Então a gente vai fazendo isso daqui. Ok, vamos lá para as perguntas aqui. Resumindo, seria mais para manutenção depois que foi aplicada a aprendizagem. Não, ainda no processo de aprendizagem. A curva de aprendizagem, gente, ela é muito curiosa, porque assim, a gente começa a aprender ainda recebendo o nível de dica, de ajuda. Só que
para ser motivador, a gente tem que ter uma coisa mais imediata, um feedback mais imediato. E quando a gente era criancinha, né, as crianças, elas precisam disso muito mais rápido. A gente, como adulto, a gente entende que a gente trabalha o mês inteiro e no final do mês a gente recebe um salário. Para criança, tem que ser muito mais imediato. Eu recomendo que vocês assistam um experimento que tem no YouTube, que é muito legal, é muito divertido. É meio sofrido, mas que se chama... Oh, meu Deus, é um experimento do biscoito. Vocês vão achar experimento do biscoito, não é o Simon que faz essa pesquisa. Eu vou tentar achar para vocês, mas é basicamente o seguinte, eles pegam um cookie e colocam na frente de crianças e falam, se você esperar 15 minutos, a gente vai te dar 2 biscoitos. Então a criança fica 15 minutos olhando para um prato com biscoito na frente. E aí eles entregam um segundo biscoito para as crianças. Quando as crianças são muito pequenininhas, ali com 3 anos, 4 anos, a maioria come o biscoito. Não aguenta 15 minutos. A maioria chega no final, já comeu o biscoito inteiro, esperando lá o segundo biscoito. Ou vai dando mordidinhas, ou vai tirando lasquinhas do biscoito e comendo de pouquinho em pouquinho. As crianças mais velhas, elas conseguem esperar mais um pouquinho. Então, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento da nossa criança. No início, você vai ter que dar um reforço a cada momento e ainda formando essa curva de aprendizagem. Você ainda está dando nível de dica. Então, assim... a gente tem que ver a maturidade da nossa criança para conseguir aumentar esse esquema de reforçamento. Isso é um processo. O que eu recomendo é que se você está iniciando com as terapias com a sua criança em casa, comece no FR1. O problema é não deixar ela dependente desse reforçamento, ok? Vamos lá. Dani, quando a criança não fala, que tem 4 anos e não fala nada, essa sua pergunta ela é excelente. Ela é excelente porque ela era a minha angústia o ano passado. Gente, para isso eu vou ter que contar um pouquinho da minha história aqui com Aquiles, né? O Aquiles, ele começou a fazer intervenção bem precoce, a aba mesmo, de verdade. Teve estimulação precoce, ele começou desde que nasceu, fazer porque ele foi prematuro. Mas intervenção com base na aba, o Aquiles começou a fazer com 1 ano e 11 meses. E era aquele trabalho lá que eles faziam, o pareamento, tudo que tinha que ser feito mesmo, tentando sair um dá e não saía, e o dá foi ficando aversivo para ele. E foi assim durante um pouco mais de 1 ano. Aí veio a pandemia e a gente começou a ser coterapeuta do Aquiles e a gente começou, depois de um tempo, a pagar supervisão. E nesse momento... eu conheci o Dr. Paulo Liberalesso, né, querido demais, assistindo um bando de material dele, saí maratonando tudo que ele tinha. E ele falou em um desses vídeos sobre a questão da performance visual da criança autista, né, quem é o indivíduo autista tem um baixo repertório dessa questão da performance visual. Por quê? Deixa eu pegar aqui, eu tenho já minhas figurinhas até sobre isso. Porque a gente tem uma alteração no cerebelo. Nós temos uma alteração no cerebelo, aqui justamente nessa parte do verme cerebelar e desse aqui, ó, lodo flóculo nodular, que são alterações, que o que ele faz, né? Basicamente, o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente está enxergando uma pessoa, a gente olha para um ponto, fixa, muda esse ponto e vai fazendo isso várias vezes. A gente foca num ponto, aí depois desfoca no outro e vai. Isso daí acontece em milésimos de segundo, é muito rapidão. A gente faz isso rapidão, nosso olho tá vibrando o tempo todo, fazendo esse rastreio, esse mapeamento do ambiente. No autista, nos autistas, de forma geral, isso falha em mim, eu sou autista. Para quem não sabe, eu sou autista também, e eu tenho um nível de falha nisso, e depois eu entro um pouco mais nisso daí conversando com vocês. Só que o Aquiles, ele falha muito nisso. E o que acontecia? O Aquiles não fazia essa performance visual. Por ele não conseguir fazer essa performance visual do ambiente, ele não conseguia imitar. Porque para imitar, a gente tem que fazer essa performance, a gente tem que olhar bem para o rosto, a gente tem que olhar para a mão, a gente tem que olhar para o movimento. E vem junto também o fato do Aquiles ter uma apraxia relacionada. Mas
Quando a gente começou a desenvolver muito a questão da performance visual dele, trabalhando pareamento de forma muito intensiva, mas não era só o pareamento, não era só parear coisa com coisa. Eu tinha que fazer uma randomização o tempo todo dos itens, e para isso foi necessário o uso do eletrônico, porque eu tinha que randomizar. O que acontecia? O Aquiles, se eu colocasse 3 elementos para ele parear, ele não ia parear. Se eu colocasse 3 elementos assim para ele parear, ele não ia parear. Então eu comecei só com um elemento para ele parear. Então ele tinha que parear maçã com maçã. Então o que eu fazia no tablet? Eu acho que eu ainda tenho lá no meu site essas apresentações que era pro Aquiles. Na telinha do tablet, ele ficava mudando de posição, ele tinha que, por exemplo, ia para um canto, ele clicava, aí a próxima vez aparecia aqui, aí outra vez aparecia aqui, outra vez aparecia aqui. Eram 5 tentativas assim. Aí depois eu comecei a variar, que uma vez era esse, outra vez era esse. Aí depois eu comecei a variar de os dois aparecerem ao mesmo tempo, só que a maçã aparecia grandão e a uva aparecia pequenininha. Ou seja, esse daqui era o estímulo importante, e esse daqui era o estímulo que não era importante, que a gente chama que esse daqui era o estímulo discriminativo, esse daqui era o S+, e esse daqui era o S-. Então, primeiro ele aparecia sozinho, grandão, e depois aparecia os dois, mudando o tempo todo de posição na tela, sendo que esse daqui era maior. E depois, finalmente, entramos com 3 elementos, o tempo todo mudando de posição, e era apresentado antes o estímulo discriminativo. Então, primeiro aparecia o S+, que era a maçãzinha, e depois na tela, próxima tela, aparecia os 3 estímulos mudando de posicionamento o tempo todo. O que eu fazia normalmente como nível de dica era aumentar esses estímulos para ele clicar nesse daqui, para ele entender que esse daqui era mais importante, e às vezes eu deixava esses outros em tom meio acinzentado. Quando a gente começou a trabalhar isso de forma muito intensiva com Aquiles, ele... Ai, rapidinho, preciso tomar água. Rapidinho. Brasília tá muito seco, tá? A umidade aqui tá 39%. Quando a gente começou a trabalhar isso, o Aquiles começou a imitar. Ele começou a imitar, ele tava imitando coisas. Aí, coisas simples assim, a gente começou a observar que ele tava imitando pequenas coisinhas que a gente fazia com o movimento das mãos. E aí eu comecei a entrar com programas de imitação. Então era imitação de movimento simples, é tipo, faça isso. Aí começou com isso. Aí eu dava nível de ajuda, pegava a mãozinha dele para ele fazer o movimento certinho, porque como ele tem apraxia, às vezes a mão ia para um outro lado, não ia certo. A mesma coisa, faça isso. Aí ele às vezes fazia isso, então a gente trazia o movimento certo. A gente começou com movimentos isolados, também fazendo esquema de reforçamento. Nessa época tinha que ser esse esquema de fez um movimento, reforçou, fez um movimento, reforçou. Tinha que ser o tempo todo nessa jogada. E depois a gente começou a juntar esses movimentos. Então, eu juntei em grupos de 3 movimentos. Faça isso, faça isso, faça isso. E aí nós começamos a usar os pés sentadinho, que os movimentos começaram não só ser movimentos daqui para cima, foram os pés também. Faça isso. Então, bati os pés e mão na cabeça, batendo, enfim. Então, começamos a fazer tudo isso. Ele tem apraxia motora e apraxia de fala, né? Oh, maravilha! É isso mesmo, esse combo que aqui eles têm. Aí é bem complexo mesmo. Aí a gente faz esse movimento do pé, da mão, e a gente começou a perceber que quando ele já estava fazendo o movimento de pé e mão, eu trouxe para ele para o espelho. Por quê? A gente fazia paralelo ao espelho. Então ele olhava para mim fazendo, olhava às vezes para o espelho na lateral. Aí eu comecei a me virar totalmente para o espelho com ele. Então ele me olhava 100% através do espelho para fazer o movimento. Então a gente foi fazendo isso até começar a entrar com o movimento do rosto. Então o que acontecia? Eu comecei a fazer um trabalho com ele de fazer ali, faça isso, faça isso, faça isso, que eram movimentos que ele já fazia sozinho, movimentos relacionados à ecolalia, não, perdão, falei besteira, a estereotipia.
eram estereotipias que ele já faz, ele já fazia esses movimentos ele já fazia, então eles viraram alvo na terapia para a gente fazer o movimento orofacial. Então, era então a gente foi fazendo assopro, trabalhando com a gaita para ele assoprar, imitando. Eu pegava a gaita, que a gaita é bem simples, porque a gaita você pode, ele som vai para um lado e para o outro, né? Você consegue fazer o barulho, e ele fazia também. Então a gente foi trabalhando assim. Quando ele estabeleceu bem isso, esses sons, esses movimentos, essa questão, a gente começou a conseguir sair algumas palavrinhas. O dá ficou mais frequente, ele começou a se interessar mais por outras coisas, a performance visual dele, então o mundo estava mais interessante para ele, porque ele estava olhando melhor as coisas. Então, assim, esse foi o caminho. Hoje, a gente começou a trabalhar muito, tem coisa de 2 meses, né? Acho que nem tem 2 meses já, mas tem quase 2 meses que a gente começou a entrar com o ecoico, de forma bem intensa, e agora a gente está entrando com a questão do tato, né? Que é a nomeação de coisas, e fora o mando que a gente tem solicitado, né? Que é ele solicitar as coisas para a gente tá ficando mais frequente. Então foi essa que foi a trajetória do Aquiles. E eu sou muito, muito grata ao Dr. Paulo Liberalesso, porque foi através dele que deu esse clique. Foi através de um vídeo dele que eu consegui ver essa questão no Aquiles. Eu vivo falando para ele, né? Eu vivo agradecendo. Eu acho que todo mês eu mando uma mensagem para ele no WhatsApp falando: Doutor Paulo, obrigada. Toda vez que o Aquiles tem um avanço assim, eu falo: foi graças àquele seu vídeo, foi graças aquele vídeo dele, né? Que ele falou sobre isso. E aos supervisores do Aquiles, né? A toda essa equipe que tem supervisionado a gente. O Gustavo Tosi, que tem dado uma supervisão maravilhosa para mim. Eu sei que tudo isso tem custo, tudo isso tem um custo. O Gustavo Tosi, da Niná. Vou colocar aqui o Instituto Niná, os queridos. Aqui. Instituto Niná. Foi o Gustavo Tosi, foi a Keila, que entrou agora, a Kellen também, que já nos acompanha há bastante tempo. Agora a gente está entrando com a TO, né, com a Gabriela Massa. Então é todo esse trabalho que a gente vai tendo aqui. Aqui, ele foi o neuro do meu filho. Ah, que legal! Sabia que eu nunca conheci o Dr. Paulo de perto? Aqui, ó. Agora ele está com o Dr. Anderson, vem na paz, legal, que bacana. Aqui, ó, a Marta, meu filho tem 2 anos e 4 meses, estou começando com ele, você me ajuda muito. Ele não tem autismo e sim apraxia, porque também é epilético. Nós fizemos uma live muito legal sobre essa questão da epilepsia, né? A epilepsia, ela é complexa demais, né? Essa questão que tem que estar fazendo a intervenção o tempo todo para fazer novas redes neurais por conta da epilepsia. Então, gente, vocês têm alguma dúvida mais? Eu acho que eu falei quase tudo, né, sobre a formação dos programas. Eu insisto para vocês. Sobre a praxia. Gente, eu não vou entrar sobre essa questão da praxia aqui, porque, assim, eu ainda estou estudando sobre isso, sobre a praxia. Eu morro de medo de falar bobagem, porque, assim, a apraxia, quando a gente começa a ler sobre a apraxia, tanto a apraxia global como a apraxia da fala, ela se confunde muito com as questões, tem muita coisa parecida em relação ao autismo, mas são coisas diferentes. Eu não me sinto capacitada para falar com vocês sobre o que é apraxia. O que eu posso falar é que o Aquiles foi diagnosticado com apraxia, só que eu ainda estou estudando. Eu comecei a estudar sobre apraxia tem só 2 meses, então eu acho que eu não tenho competência de falar com vocês alguma coisa sobre isso, assim, eu ainda tenho muito que estudar.
Vou fazer uma recapitulação da live do que é importante. Para quem chegar aqui, eu falo assim, vai nesses minutos finais e assista esse pedaço, que é o que importa da live inteira, assim, de densidade. Vamos fazer uma recapitulação aqui da live. Eu falei para vocês sobre a fono. Eu nem entrei na parte da supervisão de ontem com Gustavo Tosi, né? Porque eu acho que assim vai ficar muito longa a live de hoje. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. A fono, quando a gente vai falar sobre os níveis de ajuda, ela fala assim, Dani, a gente não pode deixar o Aquiles errar. E não é deixar errar só na hora que a gente está sentando ali para fazer atividade com o Aquiles, não. Não, não deixar ele errar quando ele estiver pedindo as coisas, no dia a dia. Então, como é que são esses níveis de dica na fono? A gente tem esses 4 níveis de dica. Visual, auditiva, tátil e cognitiva. A visual, ela é quando mostramos o movimento da boca da gente, vídeo por multigestos. Então eu recomendo que vocês conheçam o canal Nossa Vida com Alice e o canal Multigestos. Na análise do comportamento, a gente conhece isso daí como dica oromotor ou visual. Dica auditiva, o som, marca ele, fala aqui, marca o Dr. Gustavo falando, faz live com ele, eu acho que ele topa, marquem aqui. Dica auditiva, o som, que na psicologia a gente chama, na psicologia não, na análise do comportamento a gente chama de dica verbal. Dica tátil, que é o toque, né, que a gente toca na boca da criança, que a gente faz todo esse toque. Ela na análise de comportamento a gente chama de modelagem por dica física, total, parcial, então a gente faz essa modelagem, a dica tátil, que a gente toca na boca da criança, então a gente vai falar assim, falo lá, então, toca aqui, levanta a língua da criança, se a criança imita bem, faz por imitação que ela faz essa dica nela, então você faz em você e ela faz nela. Cognitiva, é quando a gente fala, abre a boca, levanta a língua, faz o som de chuva, barulho da chuva. Então, na análise do comportamento, a gente chama isso daí de modelação. Ok? Isso daí foi uma das partes importantes da live. Outro ponto importante foi a questão... O que mais que eu falei que é importante aqui? Sobre a escolha das palavras, que a gente tem que escolher palavras do cotidiano da criança para levantar, para fazer. A gente tem que saber se a nossa criança aceita toque ou não, para saber como vai ser esse nível de dica. A gente vai pegando. Os multigestos que eles ensinam a fazer mamãe, às vezes não dá certo, então você vai ter que fazer mamãe, você vai ter que conhecer a sua criança. O que mais? Falei como montar a questão do programa, sobre o que é importante no programa, frequência, esquema de reforçamento e sobre como é que foi para o Aquiles para ele começar a falar. Então aqui, meu filho começou a aba tem 3 meses, só psicologia não verbal, mas está imitando tudo e olhando bem fixo. Parabéns, querida, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é isso. Era isso que eu queria conversar com vocês. Se tiverem mais dúvidas, é só deixar nos comentários da live. Eu preciso muito tomar água, porque minha água acabou. Eu tomo 5 litros de água por dia. E para vocês acharem que eu não tô mentindo, gente, eu tô com um umidificador aqui. Eu tô no ar-condicionado. E olha aqui. Olha o estado da umidade em Brasília, gente. 38% de umidade. E eu tô aqui na nata do mundo, né? Eu coloquei marcar gineco, a psiquiatria, coloquei todo o negócio aqui. Todo mundo viu aqui. Isso daqui é porque eu tô precisando de um psicólogo, gente. Eu acho que eu tô precisando muito de terapia. E o meu plano, para eu conseguir um atendimento com um psicólogo, eu tenho que passar para um psiquiatra, vocês acreditam? Eu tô num estresse de um tamanho, gente, sei lá. A gente precisa de uma rede de apoio e eu tô precisando para ontem. E assim, minha rede de apoio sou eu e meu esposo.
Só que chegou no nível que nós dois estamos precisando de um abraço, sabe? Ser acolhido e, enfim, porque o cansaço é muito grande em relação a tudo, né, gente? A gente vai cansando e essa troca, essas conversas, elas são muito boas. Eu acho que a gente ganha muito com isso. Então, ó, precisamos de terapia, é essencial. Eu tô precisando. Aqui é a Sônia. Brasília é isso mesmo, quase morri aí com isso. Verdade, gente. Tudo de bom para vocês. Aqui aqui a Marcelina sobre a seletividade alimentar. Assista a live que eu fiz com a. Entra no meu site www.daniacf.com, que lá você vai assistir as aulas sobre seletividade alimentar. Acho que a gente tem umas 4 aulas só sobre isso. Muito obrigada pelo abraço de vocês. Eu me sinto abraçada. Vocês são demais. Vocês são muito queridos. Muito, muito, muito. Até mais, gente. Preciso fazer as outras coisas aqui em casa. Tchauzinho.